Ó, essa questão diz o seguinte: uma lente delgada convergente é posicionada de tal maneira que produz uma imagem de um objeto. Se a lente é convergente, a gente já entende que ela forma vários tipos de imagem, tá beleza? Falou exatamente um objeto O, exatamente sobre uma tela situada a uma distância D de 1,8 do objeto. Cara, se a imagem é projetada, o que a gente sabe? Se eu projetei, necessariamente a minha imagem deve ser o quê? Real. Aí você fala, tranquilo. Se a minha imagem necessariamente deve ser real porque foi projetada, a gente já tem a natureza da minha imagem, que é o que ele pergunta na letra A. Aí ele falou sobre uma tela situada a 1,8 metros do objeto. A imagem é ampliada 5 vezes em relação ao tamanho do objeto. Então eu tenho uma ampliação de 5. Anotei aqui já, ó. Minha ampliação é 5, a minha distância é 1,8, que seria a distância do objeto até a tela. Aí você fala assim, Brel, beleza. Até aí tá beleza. Ele pediu para determinar a natureza da imagem, se é real ou virtual, direito ou invertido e sua posição em relação à lente. Duas dessas perguntas a gente respondeu só pela leitura e pela afirmação que ele fez de ser uma imagem projetada. Então, você tem seu objeto para cá, se a imagem projetada você já sabe que ela é real, porque você só projeta imagem real. Se ela é real, com certeza ela é o quê? Invertida, tranquilo? Então, se ela é invertida, ela está para baixo. Agora, a única coisa que você não sabe é o posicionamento. Por que eu não desenhei minha tela ainda? Porque eu queria que a gente lembrasse de alguns tracinhos, tá? Para eu conseguir achar a minha imagem, o que eu faço? Paralelo, refrata passando pelo foco. Esse é meu primeiro raio. E o segundo, pelo vértice ali, sem sofrer desvio. Então, meu raio atravessa aqui, ó, sem sofrer desvio nenhum. Onde esses caras se encontram, seria onde a sua imagem foi formada. Então, ela formou naquele ponto ali. O que a gente faz? Desenha para cá. Então, você vem aqui, ó, aqui é a sua tela. Eu fiz isso só para eu ter o posicionamento certinho da minha tela, tá? Minha tela está aqui, ó. Beleza? E a gente sabe que nesse cara daí, a gente já consegue estabelecer várias relações que o próprio exercício pediu. Aqui eu sei que a minha imagem está aqui, ó, invertida, como eu tinha falado para vocês, né? Esse seria o meu objeto. Essa distância é o que a gente chama de P, e a distância que eu tenho aqui é o que eu chamo de P'. Como a minha imagem formou invertida, você pode ter certeza que o seu aumento ele deve ser o quê? Negativo. Sempre que você inverte a relação do objeto, o seu aumento ele foi negativo. Então, meu aumento é menos 5. E uma coisa que a gente sabe, ó, meu P está aqui, meu P' está nesse ponto. P mais P' vale quanto? O D. Então, P mais P' é igual a 1,8, que é o próprio D que ele me forneceu. Só que eu lembro da relação entre o aumento. Eu falo que meu aumento é menos P' sobre P. E eu falei que meu aumento é menos 5. Ele é menos P' sobre P. Então, daqui a gente descreve que o meu P' vale 5P. Você fala assim, cara, massa, entendi que meu P' vale 5P. Agora, o que eu tenho que fazer? Substituir essa relação para cá, ó. Vai ficar assim, ó, P' é 5P, então P mais 5P, tudo isso é 1,8. 6P é 1,8, meu P vale quanto? 0,3. Você fala assim, opa, 0,3 o quê? Metros. Você fala, massa, entendi então. Meu P, 0,3 metros. Então, a minha letra A, que ele queria o seguinte: qual é a distância da imagem à lente? Então, se meu P é 0,3, você pode vir para cá e complementar que o seu P' vale quanto? 1,5 metros. Então, a sua imagem ela vai ser real, invertida, maior, eu completei aqui, ó, e vai ter 1,5 de distância da sua lente. Respondida a letra A. Distância focal da lente. Como a gente tem o P e tem o P', para a gente achar essa distância focal, é só jogar na equação dos pontos conjugados, né? Então, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, isso ficaria assim, ó, 1 sobre F é o que eu estou querendo descobrir. Meu P
0,3, meu P', 1,5. A gente fazendo essas contas, ó, eu teria um mínimo, você pode fazer produto pela soma, tá? Mas o mínimo seria multiplicação desses caras, já que você não conhece, então ficaria 1 sobre f é igual a 0,3 vezes 1,5. 0,3 vezes 1,5, por isso aqui vai dar 1,5 mais 0,3. Então, 1 sobre f, tudo isso é igual a 1,8 dividido por 0,3 vezes 1,5, de cabeça, não sei quanto que dá, não, vou deixar desse jeito, porque a gente consegue simplificar. Ó. Aqui a gente simplifica, né? Esse com esse. Aqui daria 1,8 dividido por 3, vai dar 6, 6 sobre 1,5. Daqui você descobre que a sua distância focal daria 0,250 metros. Beleza? Acabou. Descobri minha distância focal. Na letra C, a gente vai fazer ela mais interpretativa, porque a gente não precisa quebrar tanta cabeça. Ele fala assim, ó. Uma segunda posição da lente em relação à tela, mantendo fixos o objeto e a tela, em que a nova imagem se formará nitidamente sobre a tela, esclarecendo se a imagem continua ampliada ou será reduzida. Gente, o que a gente pode fazer é o seguinte. Inverter as relações. Em vez de eu ter um aumento de 5, eu posso ter uma redução, vamos colocar desse jeito, tá? Eu chegar essa lente minha para frente, de maneira a minha imagem continuar sendo formada aqui, ó. Lembra do princípio da reversibilidade dos raios luminosos? É como se você pegasse esse desenho seu e fizesse isso, ó. Invertesse. Se você invertesse ele aqui, esse cara viraria o seu objeto e esse aqui viraria o quê? Sua imagem. É como se o seu desenho, em vez de ficar daquele jeito, ele ficasse aqui o seu objeto, seu eixo está aqui, você manteria o mesmo desenho, só que a sua imagem, ela formaria ali naquele ponto, ó. E aqui estaria a sua lente, ó. A sua imagem, ela vai ser menor que o objeto, lembra? É como se eu tivesse espelhado essa relação. Então, a minha imagem, ela seria menor, antes ela era maior, ela continua sendo real, beleza? E continua sendo o quê? Invertida. E as relações que eu tenho de distância são as relações que eu tinha para P' e P. Então, meu P vira o P' e meu P' vira P. É uma questão de relação de semelhança de triângulo. Só isso. E eu utilizando a reversibilidade dos raios luminosos. Então, eu vou pegar esse cara daqui, ó, é como se eu jogasse ele para cima e esse cara eu jogasse para baixo. Esse vira minha imagem e esse vira meu objeto. Então, eu posso falar aqui, ó, que o meu P ele vai ser igual ao P', 1,5. E meu P' vai ser igual ao P, que é 0,3. Tranquilo? Meu aumento continua tendo a mesma relação que a gente tem para cá, só que a gente inverte as relações de posicionamento. Tranquilo? Isso é um pouquinho mais difícil da gente pensar, mas é bem interpretativo. Então, lembra, sempre que você está tratando de raios de luz, você tem o princípio da reversibilidade, que é um caminho que ele seguiu, ele pode seguir na volta também. Não tem erro nenhum sobre isso. Então, para cá, é como se eu conseguisse ter uma nova característica, jogando essa imagem para cima e esse objeto para baixo, falando que esse agora vira o seu objeto e a sua tela, na verdade, estaria aqui para a sua imagem. De boa, gente? Uma questão legalzinha da gente relembrar um pouquinho de ótica, mas um pouco difícil na parte final. Beleza?